jogador dentro de campo. Eu acho que ele pode jogar de lateral sem problema nenhum. Eu acho que ele não vai ter a mesma frequência do Orejuela. Porque o Orejuela tem 26, ele tem 36. São 10 anos de diferença. Para jogar de lateral direito, isso pesa. Para jogar no meio, já não pesa tanto. Então, para frequência ofensiva, isso pesa. Então, se for jogar com ele, vai precisar de um trabalho de cobertura para a lateral direita, se for para o apoio. Se for de posicionamento, ele jogar posicionado, não vejo problema nenhum. Aliás, o forte dele, do Daniel, sempre foi o apoio, a chegada ofensiva. Reconhecidamente, de modo internacional, ele era um lateral com ótima situação de apoio. Vamos ver aí no São Paulo. Achei a dica dele boa. Boa, Daniel. Boa, Daniel. Se precisar na lateral, tô dentro. Legal. Onde precisar, joga. É isso aí. Boa. Eu não só não vejo problema, como eu vejo solução. O melhor Daniel sempre foi o Daniel da ala. Tem um técnico aí que gosta de 3 zagueiros, o que é mais um incentivo para que ele funcione como ala. Ala mesmo. Ala. Acho que ele nunca foi lateral, ele é ala. Eu quero ver o Daniel. Aliás, já falei várias vezes aqui que eu quero ver 3 coisas, né? O Miguel Ángel Ramírez no Brasil, vou ver. O Daniel na ala e Pedro e Gabigol juntos. Então estou realizando aos poucos os meus desejos. E que bom que ele se manifestou publicamente. Pelo menos se não é tão a favor assim, não é contra. Porque tinha essa história, acho que até uma lenda, né? Que o cara não queria jogar na lateral. Acho que isso é bobagem. Se ele for escalado na lateral, ele vai jogar sim. E é como falou Pascoal, tem jogo para todo mundo. Para o Orejuela, para ele. E se é assim, não vamos nos esquecer que está chegando muita gente para o meio também. Então não é porque o Orejuela chegou na lateral que ele não vai jogar na lateral. Porque também chegou muita gente no meio, ué. Então ele está sanduichado. Não tem posição preservada para ele em lugar nenhum nesse novo São Paulo. E meias para jogar, né, Facincani? Gente que chega para jogar. Professor, são meias melhores. Meias que... Benítez, ele, começa a carreira como um beirada, mas sempre um armador por dentro do Independiente, pelo menos nesse período recente. O Éder é um ponta de lança, ou seja, joga atrás do atacante, já na linha intermediária. Tem Igor Gomes. Tem o William, esse volante que veio do futebol mexicano, que era atacante no Palmeiras, lá na base, em 2004, 2005, 2006. O William, ele foi recuado para volante, mas ele é um box-to-box, é um cara que vai jogar também solto com essa liberdade. Então começa a povoar um setor em que o Daniel, ele não tem o domínio total. Agora, se você joga para ala com esses meias, olha como o São Paulo pode crescer tecnicamente. Sormani, tô curioso para te ouvir sobre o Daniel Alves, hein? Porque hoje já tinha gente se manifestando falando o seguinte, eu acho que não vai ter espaço para ele no meio, os caras estão chegando ali e ele já está dando essa letra lá lateral porque ele está com medo de perder espaço. É isso? Pô, o Daniel Alves com medo de perder espaço? Bom, boa tarde a todos, né? Você, William, Pascoal, ao fã do esporte também. É o seguinte, quando o São Paulo contrata o Daniel Alves, ele não contrata o Daniel Alves para ser lateral. É óbvio que houve uma conversa entre o Daniel e a direção do São Paulo sobre os anseios do jogador com a camisa do São Paulo. E eles queriam jogar no meio, muito provavelmente. E a direção do São Paulo, à época, falou assim, legal. E ninguém vai construir um time em torno de um lateral. Ninguém vai fazer isso. Os grandes times não são construídos em torno de laterais. São construídos em torno de atacantes e jogadores de meio campo, os meias avançados. E pela qualidade do futebol do Daniel, que ele apresentou na Europa, no Barcelona, na Juventus e no PSG, para jogar aqui no Brasil, na meia, ele ia deitar e rolar. Então o pessoal achou ótimo. Beleza. Uniu o útil ao agradável. O desejo do Daniel de jogar no meio e o desejo do São Paulo em reconstruir sua equipe com um jogador de renome, qualidade, seleção brasileira, e pagou para ele aí, assinaram um contrato aí pagando uma fortuna. Não tem nada com isso, o dinheiro não é meu. E cada um defende o seu, e Daniel defendeu o dele, o São Paulo defendeu o dele. Só que o Daniel chegou aqui no Brasil, ele não encontrou ao lado dele jogadores que ele encontrou na Europa.
E aqui ele ia ter que fazer o que aqueles jogadores em torno dos quais ele gravitava faziam e fazem. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Basta dizer isso, hein? Neymar jogou, o Daniel Alves jogou ao lado do Messi, do Cristiano Ronaldo e do Neymar. 3 dos grandes jogadores da atualidade no futebol mundial. Então, se esperava que ele pudesse fazer no São Paulo o que esses caras fazem nas suas equipes. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Tanto é que a torcida já é muito desgastada com o futebol dele, começou a tecer críticas e mais críticas ao Daniel. Eu não acho que ele vai jogar de lateral. Não acho. Não é desejo dele. Não acho. Eu acho que ele vai continuar jogando ali pelo meio, ou então fazer um ala, como o Celso falou, que ele concordo com ele também, ele é muito mais um ala do que um lateral. Ele é muito mais um ala do que um lateral. Eu acho que ele vai jogar no máximo com essa história dos 3 zagueiros do Crespo, no máximo fazendo um ala por ali. Mas o Facincani também lembrou uma coisa importante. A questão do... Não, foi o Pascoal. A questão do desgaste físico. Na ala, o desgaste é muito grande. Ele já não é mais criança. Ele já não é mais criança. Tecnicamente, ele já poderia ser avô. Já está com quase... Está com o quê? 37, 38 anos? Tem muita gente com essa idade que já é avô. 36. O Raí vai fazer 37. mais novo que ele. Quem? Quem, Celso? O Raí foi. Raí foi avô. Avô mais novo que ele. 36, talvez? 38, acho. É uma coisa assim. Então, tecnicamente, ele já pode ser um avô. Então, jogar ali na ala e na lateral, eu não acho que ele tenha condições físicas para isso mais. Ele não aguenta. Foi o que o Pascoal falou também. Então, ele vai se esconder ali no meio de campo. Só se esconder é a maneira de falar. Só que ali no meio de campo ele não acrescentou nada. Não adicionou nada. Porque, na verdade, é aquilo que eu sempre falei aqui. Ele se aproveitou. O futebol do Daniel Alves foi turbinado pelas equipes que ele jogou. Ele jogou ao lado dos 3 maiores jogadores da atualidade. E isso turbina o futebol do cara. Agora, é claro, ele precisa ter um pouco de qualidade. E ele tem, eu não estou negando isso. Ele tem muita qualidade. Muita qualidade. Eu só acho que ele é superestimado, só isso. Mas eu não estou dizendo que ele é nenhum perna de pau. Longe de mim dizer isso. Não disse isso. Achei ele um bom jogador. Bom jogador, ponto. Ponto. Bom jogador. Daniel Alves é bom jogador, ponto. Acabou a frase, acabou aqui. Entendeu? Então ele veio para cá, se esperava que ele pudesse acrescentar alguma coisa ao São Paulo, e ele não conseguiu. Eu tenho certeza que se você perguntar para a direção do São Paulo, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos rescindir o contrato do Daniel Alves, ele topa essa rescisão. Os caras assinariam na hora. Olha, tem uma pessoa aqui me passando a informação que é a seguinte, você falou com 3 zagueiros ali, né? Isso que é o seguinte, é bem o esquece o Daniel na lateral, porque o Crespo não pensa no Daniel na lateral. Esquece isso. Imagina, esquece isso. Ele vai ser primeiro volante quando tiver 3 zagueiros e segundo quando tiver 2. Exatamente. Essa é a informação que eu recebo aqui. Não dá para jogar mais. E é assim que vocês imaginam? Pascoal? Bom, se você vai jogar com 3 zagueiros, para que você vai jogar com 2 volantes? A seleção de 2002 jogou. Jogadores. A seleção de 2002 jogou com 3. Mas depende da... Quando o Edmilson avançava, ele ficava ao lado do Gilberto Silva e do Ederson, que eram 2 volantes. Uhum. Você tinha 3 zagueiros e 2 volantes. Você tem razão. Ele começa a Copa do Mundo, o Juninho Paulista, e aí não deu certo. O time continuava vulnerável. Aquela mania de preciso construir a casa pela base. Bobagem. Imagina, quem falou que a base de uma casa é a defesa? A base de uma casa é o ataque. Entendeu? Então, eu estou provocando o Facincani quando ele falar. Então é isso. Ele percebe a técnico brasileiro. É direcionada. Foi direcionado. Ele já está dando pedrada no Facincani sem o Facincani falar. O cara ele falou, o cara não se manifestou. Ele falou, o cara não se manifestou. Não satisfeito, ele foi direto mesmo. Essa é pro Facincani, viu? Tô esperando ele aí, ó. Aí, Facincani. Quer pegar você na curva aí? Aí, Facincani, já tá batendo no teu telhado aí, é o Sormani, viu?
Eu nunca vi Nesse um time manifesto. levar 100 gols e ser campeão. E fazer 200. Nunca vi, mas tudo bem. Santos do Pelé fazia isso. Não levava 100 gols. Aliás, a defesa do Santos do Pelé era ótima, por sinal. Era ótima. O time tomava gol, porque o time era ofensivo. O time era muito ofensivo. Mas a defesa era ótima. Todo time se começa a construir por uma defesa moldada, você faz a base para o ataque. Você nunca faz o ataque e esquece da defesa. A base do futebol, você monta uma defesa forte, sólida, para justamente dar o mínimo de trabalho e responsabilidade tática para os jogadores de frente. É isso. Você falou uma coisa, Facincani, muito interessante, coisa que muita gente entrou para a história, é uma grande lenda, de que a defesa do Santos na época do Pelé era ruim, coisa nenhuma. A defesa era ótima. Só que a proposta de jogo do Santos era uma proposta muito ofensiva. E o que acabava por expor a defesa. O Santos acabava tomando muitos gols. Mas, gente, o goleiro do Santos era o Gilmar. Para mim, o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Lateral direito foi por muito tempo o Carlos Alberto Torres. Para mim, o maior lateral direito da história do futebol brasileiro. Mauro Ramos de Oliveira, que eu não vi jogar e que dizem que é um dos maiores laterais zagueiros da história. Orlando Peçanha, que foi campeão do mundo em 58 com a seleção brasileira, foi o quarto zagueiro do Santos. A lateral esquerda que era um pouco débil. Mas de resto, tanto que eu coloco o Léo na minha seleção do Santos de todos os tempos. E nenhum jogador da época do Pelé, nem o Geraldino, nem o Rildo, nem o Dalmo fez o gol na final. Mas a defesa do Santos, você tem razão, Facincani, a defesa era muito boa. Mas a proposta do Santos era uma proposta de jogar o tempo inteiro. Você ainda tinha o Zito à frente. Sim, e o Mengalvio também, que fazia o segundo volante quando... Não, tinha, você tem razão. Mas eu acho que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você pode solidificar um time tendo a bola. Que era a proposta daquele Santos, a proposta do Barcelona, do Guardiola, exatamente. A proposta da Holanda, a proposta da Seleção Brasileira de 70, entendeu? É isso. Mas é o que eu defendo. O fato de eu gostar de um time que saiba se defender, não quer dizer que eu não deixe de atacar, ou muito menos que eu não proponha o jogo. O que eu não gosto é um time que tem a qualidade técnica para propor o jogo e que se fecha covardemente. Aí, para mim, não existe. Aí você vai correr um risco de perder o jogo. Agora, você montar uma defesa estruturada, um sistema que inicia a jogada tecnicamente falando, como foi a qualidade do futebol italiano de 80 e 90, times que propunham o jogo na base defensiva com zagueiros técnicos, zagueiros que criavam, técnicos que tinham a noção de fazer um futebol de marcação, mas ao mesmo tempo sufocando o adversário no campo rival, como foi o Milan, como foi a própria Roma, como foi a Juventus, a Internazionale dos alemães, o Napoli. Essas equipes, elas propunham um jogo na base dos seus jogadores mais técnicos à frente, mas não deixavam de se resguardar defensivamente. Agora, tem times como, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho do Mourinho, que é um cara multivencedor, que eu adoro a linha de filosofia dele, mas em muitos momentos o senhor José Mourinho abdicou de um jogo que ele poderia jogar até mais. Isso, aí sim. Aí não dá, né? Hoje não é bem o dia de falar do Mourinho. Deixa o Mourinho aqui. Mas hoje, companheiros, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Pera aí. Hoje é dia sim de falar do Mourinho. Sim, é. Porque o Abel falou do Mourinho. Porque o Abel Ferreira falou do Mourinho. E a gente vai falar sobre isso já já. Eu só queria entrar num outro assunto, porque tem muita coisa pra gente discutir, embora hoje o programa vai até as 2, normal, tudo certo. Mas tem muita coisa pra gente discutir e cada clube tem várias coisas. O São Paulo, por exemplo, tem essa situação aí, professor,